Bom, estamos gravando, então. Bom dia aí a todos. A aula de hoje é sobre dosagem do concreto, tá? Maria Laura, o que você quis dizer aqui, Maria Laura? Acho que depende do ensaio que foi realizado. Ah, a Tainá perguntou, né? Professor, eu não entendi quando devo multiplicar por 0,9 ou 0,7 para achar a tração direta. Tainá, vai depender do ensaio, tá? Vou aproveitar aqui, mesmo estando na aula de dosagem, vou fazer essa revisãozinha aqui, ó. Existem dois métodos para você determinar a tensão de tração do concreto, tá certo? Existe o método da compressão diametral, que é o do exercício, tá? E existe o método da tração na flexão, que é esse outro aqui, tá? Você multiplica por 0,9 e o outro você multiplica por 0,7, ok? Tá? E aí você dá uma olhadinha lá no livro que tem mais detalhes, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para a parte final do nosso curso, né? A gente tem a aula de hoje, que é uma aula sobre dosagem, e tem uma aula ainda sobre controle tecnológico, tá? Bom, o que é dosagem, pessoal? Veja bem, quando vocês têm uma edificação que vai ser construída, o projetista, o calculista, quem for o engenheiro que vai fazer o projeto estrutural dessa edificação, ele vai especificar aí um valor de resistência à compressão do concreto, tá? Já adiantando, essa resistência à compressão a gente chama resistência característica à compressão, se chama FCK, ok? E aí, a pessoa que for produzir o concreto a ser utilizado nessa obra, ele precisa saber qual é a melhor proporção dentre os constituintes do concreto para se produzir um concreto que atinja aquele valor de FCK desejado, atinja aquele valor de resistência à compressão característica, né, desejada, com o menor custo, tá? Ou seja, com o menor consumo aí de cimento. Essa ação de se estudar essa mistura é o que a gente chama de dosagem do concreto, tá? Então, isso é uma área, dentro da área de materiais, que é muito requisitada, que é quando você faz um estudo dos materiais. E aqui, efetivamente, é onde vai envolver o conhecimento de todas aquelas características que a gente teve, que a gente aprendeu ao longo dessa aula, né, desse curso, né? A gente vai ter aqui características dos agregados, a gente vai lidar com massa unitária compactada, a gente vai lidar com massas específicas, etc. Tá certo? E o cimento, inclusive. Ok? Bom, então vamos falar aqui conceitos fundamentais sobre a dosagem. Dosagem, como eu já falei, é um estudo do proporcionamento desses materiais que compõem o traço, quanto é que eu levo, quanto é que eu coloco de cimento, areia, brita, para chegar num valor de resistência à compressão desejada. A dosagem, ela culmina, então, num traço. Traço a gente já mostrou para vocês o que era, né? A proporção entre os materiais, ou seja, a proporção entre cimento, as adições minerais, areias, as britas, eu posso ter mais de uma areia, os aditivos, as relações água-cimento, etc. E importante, o traço, ele pode ser em massa, onde todas as quantidades desses materiais são em massa, são em quilos, tá? Ou pode ser em volume, tá? Ou seja, é quando eu tenho, usualmente, esses materiais todos medidos no seu volume, não na sua massa.
ou combinado, massa com volume, tá? Esse combinado massa com volume, geralmente é o cimento em massa, o cimento ele é colocado, usualmente um padrão de um saco de cimento, de 50 quilos, né? Se for cimento tipo CP5, o saco de cimento é 40 quilos. E os demais materiais, né? As areias, as britas, a água, geralmente mede em volume, tá? É o que se chama de traço combinado. Então, o que é o FCK? Tá? Essa propriedade do concreto, vocês vão ouvir falar muito aí em FCK, tá? Algumas pessoas que confundem, né? Resistência, o FCK é resistência aos 28 dias, é a resistência de dosagem do concreto, é a resistência característica do concreto, é a resistência média do concreto. Na realidade, FCK, por definição, é a resistência característica do concreto. Mas a gente precisa entender o que é que esse termo característica quer dizer. Para vocês e dizer que FCK é resistência característica, vocês podem... Não, professor, tudo bem. Eu decorei que é característica. Mas que raios quer dizer isso? O que quer dizer tensão característica? Resistência característica. Bom, então vamos ver aqui, ó. A resistência característica é o valor da resistência do qual eu espero ter 95% dos resultados do ensaio de uma amostragem. Então, o que é isso? É como se, imagine o seguinte, imagine que eu tenha feito um prédio, tá? Vamos lá, eu fiz aqui um prédio, pilares, vigas, tá? E aí fiz lajes também, tá? Fiz lajes também. Aí imagina que eu vim nesse prédio e existe uma máquina, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma máquina extratora, é uma máquina que arranca um CP. Então, imagina que eu vim aqui e tirei daqui, ó, vários pedacinhos de CP, extraí os de prova, tá? Extraí vários corpos de prova. Então, eu formei aqui os corpinhos de prova, tá? 10 por 20. E levei para a máquina e fui romper isso na máquina. O que é que vai acontecer? Quando eu for colocar esses valores em um gráfico, vocês vão ver que a gente vai ter uma distribuição normal desses gráficos, dando um valor máximo, né? Um valor médio, tá? Aqui no eixo Y, no eixo X, na realidade eu tenho o valor, e no eixo Y, aqui eu vou ter a frequência. Quantas vezes esse material apareceu, né? Quantas vezes esse valor da resistência apareceu. E aí, vocês vão ver que o valor que mais aparece vai ser o valor médio, é a média, tá? Então, esse valor que está bem no meio aqui, ele é o valor médio. Opa. Então, esse valor bem no meio aqui, ó, ele é um valor médio. E esse valor médio está distante aqui de um desvio padrão, tá? Então, quando eu tenho um valor aqui na minha curva, vou avançar, depois eu volto. Quando eu tenho um valor aqui na minha curva, que é 5% da frequência, ou seja, esse aqui é o valor do FCK. Esse é o meu valor FCK do meu concreto. Enquanto que o valor médio, que é o que falta, tá? Ele é o valor médio que eu tenho das resistências a um dado dia. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu projetar de novo para poder limpar. Então, aqui, ó, quando
Quando eu tiro aqueles CPs, né? Eu tinha comentado. Quando eu tiro, faço as extrações na estrutura, hipoteticamente, a gente teria daquele concreto um valor que tem maior frequência, tá? Que é justamente o valor médio aqui, que é o FCJ, aos 28 dias. O valor de FCK, ele é aquele que aparece aqui com a frequência de 5% e um valor menor, observando que aqui é um valor crescente, tá? Então, existe uma relação entre o FCK e o FCJ, tá? A relação, ela é dada por essa fórmula. Para eu chegar aqui no FCJ, que é a resistência média, eu espero ter aos 28 dias, eu parto de um FCK, que é conhecido, o FCK ele é dado pelo projeto, mais 1,65, tá? De onde é que vem esse 1,65? É justamente dado essa distribuição de Gauss aqui, probabilidade que eu vou ter aqui de conseguir estar nesse 5% de frequência aqui. É 1,65 vezes o desvio padrão da minha amostra. E aí esse desvio padrão, pessoal, ele vai depender de qualidade da produção do concreto. Então, se eu tenho um concreto que é feito com equipamento bom, calibrado, os meus trabalhadores, né, as pessoas que estão produzindo esse concreto, eles são treinadas, esse desvio padrão, ele é baixo, tá? Então, essa curva, ela tem realmente esse formato aqui, mais pontiagudo e tal. Se eu tenho equipamento descalibrado, balança descalibrada, uma hora eu vou ter botando mais material, outra hora menos. Eu não estou controlando, por exemplo, a umidade do material. O que vai acontecer? Esse desvio padrão aqui, ele vai aumentar. Então, o formato da curva vai ser esse daqui, ó. Vai ser uma curva que vai estar com a dispersão, com desvio padrão, né? Bastante grande, bastante. Então, a relação entre FCJ e FCK, tá? É dada por essa fórmula. Veja bem, o que acontece? Quando a gente faz a dosagem, então, a gente faz uma dosagem para um dado FCK, como eu disse, o FCK é definido em projeto, isso vem escrito lá no projeto, qual é o valor do FCK. Tá? Aí eu vou fazer uma dosagem, eu vou determinar a mistura dos materiais para encontrar esse valor aqui, um valor esperado aqui de FCJ, tá? Bom, então para encontrar FCJ, eu preciso do FCK que é dado e preciso do desvio padrão. E esse desvio padrão aí vai depender da qualidade da produção desse concreto. Qualidade de produção boa, desvio padrão pequeno. Então, a curva, ela é uma curva, assim, muito próxima às abas laterais, né? Qualidade de produção ruim, esse desvio padrão aumenta. Ok? Então, vamos falar dos dois, tá? Vamos falar dos dois, das duas características, né? FCK e desvio padrão, um pouco agora mais na frente. Até agora tudo tranquilo? Dúvidas? Meu chat aqui, sem perguntas, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o FCK, como eu disse, ele é dado em projeto. Então, para poder escolher o FCK do projeto, o calculista, que é a pessoa que vai fazer o projeto estrutural, ele entra nessa norma, NBR 8955, e vai escolher um valor de FCK que está colocado na norma. A norma divide em FCKs de grupo 1, que variam de 10 a 50, e FCKs do grupo 2, que variam de 55 a 90 normativamente.
mas às vezes vocês têm FCK, vocês podem encontrar valores de FCK superiores a isso daqui, né? Nós já fizemos aí no laboratório, por exemplo, um cálculo para FCK de 100 MPa, tá? Então, ele não está aqui, mas a gente considera como se fosse uma continuação. E como é que o calculista ele escolhe isso daqui? Isso daqui simplesmente pelo número que ele acha? Não, não é assim. Aí existe uma outra coisa que é dada pela norma de procedimento de cálculo, né? Procedimento de design, que é a NBR 6118, tá? Lá nessa norma, ele separa o ambiente onde você vai construir, ou seja, as cidades, os locais, ele separa em classes de agressividade 1, 2, 3 e 4, tá? E essas classes de agressividade, elas são em função da agressividade. Por exemplo, classe 1 é agressividade fraca, a 2 é moderada, a 3 é forte, a 4 é muito forte, tá? E essa classificação, ela de uma maneira generalista, é o que está colocado nessa terceira coluna. Por exemplo, classe 1 é um ambiente onde é rural ou a estrutura vai ficar submersa. Então, por exemplo, você vai construir uma edificação que é numa fazenda, né, no meio rural, então você pode considerar lá como classe de agressividade 1, onde a agressividade é fraca e o risco de deterioração é insignificante. Ou seja, eu não tenho agentes agressivos. A classe 2 é uma zona urbana, o risco é pequeno. A classe 3 é uma zona marinha ou industrial, o risco é grande. E a classe 4 é uma classe considerada muito forte, é uma zona industrial, só que muda um pouco os ambientes industriais, né? O ambiente 3 aqui, ó, ambiente quimicamente agressivo, como tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento de indústria de celulose e papel, armazéns, fertilizantes, indústria química. Então, esse aqui é uma classe de agressividade mais elevada, né? Mais elevada, é a maior que tem. Ou quando a estrutura está como um respingo de maré, tá? Quando a estrutura está bem próxima do mar. Então, o calculista, ele vai olhar para essas classes, que são as classes atuais da norma, e vai olhar para o ambiente onde a estrutura está colocada, e vai se enquadrar, né? Por exemplo, vamos fazer umas perguntas aqui. Vamos supor, pessoal, que eu vá construir ali, na beira-mar ali, exatamente aonde tem ali o aterro, sabe? Acho que todo mundo aqui conhece o aterro de Iracema, né? Ali no aterro onde tem as festas, vamos supor que ali tenha sido licenciado para se construir e o cara vai construir exatamente ali, tá? A pergunta é, qual que vocês acham que seria a classe de agressividade? Vamos supor que essa turma que está aqui colocada seja a turma Engenharia Civil, Engenharia Civil UFC 2020, engenheiros associados. Aí eu vou contratar vocês. Aí eu chego aqui e sugiro, pergunto, qual é a classe que vocês sugerem? Tá? Então vocês devem olhar e dizer, olha, eu acho que talvez seja respingo de maré, tá em cima do mar, né? Então eu sugiro que seja a classe 4. Talvez tenham outras pessoas que acham, ó, eu acho que lá é classe 3, marinha e tal. Então, assim, a norma, ela diz qual é as classes de agressividade, mas a gente precisa fazer o nosso mapa de agressividade, né? Nós fizemos aqui já para Fortaleza um mapa, tá? Numa dissertação de uma aluna, mas como não é objeto aqui, eu vou só comentar que existe esse mapa de agressividade que ajuda as empresas para quando elas forem construir, elas determinarem aonde é a colocação. Inclusive, por exemplo, o metrô de Fortaleza, ele está agora fazendo as aduelas e eles estão usando o material que a gente produziu, tá, para classificar o concreto, né? O concreto de lá era um concreto inicialmente
Só para vocês terem ideia, ó, essas classes aqui, um pouco mais para frente, a gente tem a designação das características, né? Então, por exemplo, um concreto que é classe 2, ele é um concreto, se for estrutura de concreto armado, ó, esse aqui é concreto armado, e esse de baixo aqui é concreto protendido. Se for estrutura de concreto armado, classe 2, vocês estão vendo aqui, ó, que o FCK tem que ser maior do que 25 MPa para concreto armado, e se for concreto protendido, tem que ser maior do que 30. Se for classe 3, tá? Se for classe 3, ó, aí eu já passo para 30 e 35. Se for classe 4, é 40 os dois. Se for classe 1, é 20 e 25. A outra exigência é a relação água-cimento. Para produzir esse concreto de 30, a relação água-cimento não pode ser maior do que 0,55. Tá? E isso se for concreto protendido. Se for concreto armado, a relação água-cimento para construir, para produzir esse concreto de 25 não pode ser maior do que 0,60. E assim por diante, ó. Aqui é 0,55, aqui é 0,45. Então, observem que à medida em que eu aumento a classe de agressividade, né, saio da classe 1, que é rural, e vou para a máxima, que é a classe 4, respingo de maré, eu vou aumentando a resistência à compressão do concreto, tá? De uma maneira geral, isso é válido, porque quando você aumenta a relação água-cimento, você está baixando aqui, ó, vê que ele está exigindo também baixar a relação água-cimento. Desculpa, eu acho que eu falei errado, né? Eu estou diminuindo a relação água-cimento e estou aumentando a resistência à compressão. Então, isso de uma maneira geral, isso é correto, porque eu estou deixando esse concreto menos poroso, né? E aí, menos probabilidade de entrar um agente agressivo aí é menor, tá? Bom, só que eu estou deixando esse concreto mais caro, tá? Essa é uma discussão grande que se tem em todos os locais, porque a gente sempre quer um concreto durável, né? Quando eu vou fazer esses dimensionamentos, eu faço para 50 anos no mínimo, né? Segundo a norma de desempenho. Eu quero concretos duráveis, mas, entretanto, também quero concretos que sejam econômicos, tá? Bom, então, escolher o FCK é fácil. É só você ir lá no projeto. Esse trabalho de escolher dentre as classes de agressividade, ele é determinado pelo engenheiro calculista. O engenheiro calculista é aquele que vai, juntamente com o incorporador, que é o cara que vai pagar a obra, ele vai dizer, ó, aqui vamos usar uma classe 2 ou uma classe 3, tem algum estudo de agressividade que demonstre isso e tal. A gente já mapeou aqui para Fortaleza, a gente tem ideia do que é da agressividade aqui da cidade. O outro ponto é a escolha do desvio padrão, né? Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui na fórmula. Um é o FCK, o outro é o desvio padrão. Tá? Então, como é que eu escolho o desvio padrão? O desvio padrão eu posso fazer de duas formas, basicamente. Forma número 1, eu posso medir o desvio padrão. Como assim, Bruno? Como é que você vai medir um desvio padrão de um concreto que você nem produziu ainda? Você ainda vai fazer o prédio e vai medir o desvio padrão? Quando eu estou comprando, por exemplo, um concreto de uma concreteira, né, e essa concreteira, ela geralmente tem os mesmos materiais, tem os mesmos agregados, mesmo tipo de cimento, o equipamento de mistura é o mesmo, o caminhão dele, que é o caminhão que utiliza para misturar, está lá. Tá? As condições são equivalentes, é na mesma cidade, etc. O que ele faz? Ele pode calcular o desvio padrão pegando, no mínimo, 20 resultados, ou seja, pega 20 corpos de prova
produzidos no intervalo de 30 dias. Então, isso para a concreteira é fácil, ela tem aí muito mais do que isso. Tá? Então, ela pega os resultados dos corpos de prova dela, obtidos nos últimos 30 dias, e calcula esse valor do desvio padrão. Então, é um valor de desvio padrão calculado. Detalhe, esse desvio padrão nunca pode ser menor do que 2 MPa, tá? A gente já fez um estudo para cálculo de desvio padrão aqui em Fortaleza, e percebemos realmente que as concreteiras, elas andam sempre no limite da quantidade de materiais. O desvio padrão realmente é pequeno. Em algumas concreteiras, nós medimos desvio padrão da ordem de 1,2 MPa. Tá? Ou seja, isso significa o quê? Que ela está produzindo ali a coisa de uma maneira muito bem feita, né? Está produzindo concreto de uma maneira muito bem feita, porque está variando muito pouco, né? Está variando realmente muito pouco do que ela está desejando em fazer, certo? Então, em nenhum caso, esse desvio padrão, ele pode ser menor do que 2 MPa, tá? Bom, e quando eu não posso calcular esse desvio padrão, como é que a gente faz? E existe uma norma, que é a NBR 12655, que ela nos ajuda a determinar, não é a determinar, ela nos indica desvios padrões que a gente pode utilizar, né? Como é que ela indica isso? Depende das condições de produção desse concreto. Então, se o concreto que eu vou produzir é um concreto que tem resistência de 10 a 80 MPa, é um concreto onde o cimento ele vai ser sempre pesado, medido em massa, é a massa do cimento. É um concreto onde os agregados são sempre pesados, né? Eu vou medir a massa desses agregados. É um concreto onde a água ela também é pesada, ou ela é medida em volume com um dispositivo dosador, ou seja, é um hidrômetro, tá? Que eu tenho um controle fidedigno da quantidade de água que passa por ali, corrigido em função da umidade dos agregados, ou seja, eu tenho uma umidade determinada desses agregados. Então, quando eu tenho essa condição, é o que ele chama de condição A, ok? A condição B, ela se separa em duas, quando eu tenho classes de resistência de 10 a 25 ou de 10 a 20, tá? Bom, o cimento é medido em massa, os agregados são em massa combinada com volume ou em volume, tá? O volume do agregado miúdo é corrigido em função da curva de inchamento, aí já começa a aparecer coisas. Lembra lá que a gente estudou inchamento da areia? Então, para que eu estudo inchamento da areia? Porque eu preciso corrigir esse volume aqui, ó, tá? A água, ela é em volume com o dispositivo dosador corrigido com a umidade dos agregados, ou em volume, igual, volume corrigido com a umidade dos agregados. E a umidade é determinada pelo menos 3 vezes durante o turno, tá? Então, essa é uma condição que a gente chama de condição intermediária, é o que ele chama de condição B. E a condição C, observa, ó, que essa daqui eu não consigo fazer concretos de muita resistência, né? Concretos aqui, ó, ele vai até 25 MPa e esse aqui no máximo até 20. E a condição C são concretos de 10 ou 15 MPa, tá? Onde o cimento é em massa, o agregado é em volume, tá? A água é em volume corrigido com função de uma estimativa de umidade, tá? E a umidade dos agregados ela é estimada. Ou seja, esse concreto aqui é um concreto que eu tenho menos controle, né? Apesar de ser um concreto de resistência menor, 10 a 15. Então, se a gente for ver as curvas, ó, isso aqui eu já mostrei para vocês, curva A vai ser essa daqui, ó. Eu tenho um alto controle, tá? O desvio padrão aqui é pequeno, ó. Ela é mais próxima aqui do valor da média.
O de médio controle é esse, que é da condição B, e o de péssimo controle é esse, da condição C. Tá? Então, o desvio padrão depende das condições, né? Se você vai construir lá na obra e você diz, não, eu vou medir tudo em massa, vou tirar a umidade, aí a norma diz, bom, então, nesse caso, você pode utilizar um desvio padrão da condição A. E quanto é o desvio padrão da condição A? A norma fala lá, 4 MPa para A, 5,5 para B e 7 para C. Ou seja, quanto mais controle eu tenho, menor esse desvio padrão, tá? Esses valores aqui são valores que vocês têm que ter em mente, tá certo? Toda vez que eu for fazer um concreto que eu não tiver, que eu não souber quanto é o valor do desvio padrão, convém que você estime, tá, esse desvio padrão em função das condições de preparo. Tá? Então, diante disso, eu já posso calcular o meu valor de FCK, né? Desculpa, o meu valor de FCJ, né? Vamos voltar aqui. Então, a dosagem, a gente está falando aqui de dosagem, quando eu for fazer uma dosagem, eu vou querer um valor de FCJ. Então, voltando, o que é o valor de FCJ? Resistência média à compressão a J dias. Geralmente esse J é 28 dias, a gente trabalha aí sempre em 4 semanas. É a medida padrão de controle mundialmente, tá? Eu moldo os corpos de prova, em 4 semanas eu vejo quanto foi que deu de resistência, tá? Então, esse valor de FCJ, tá? Ele é um FCK, que é o projeto que me dá, mais 1,65 desvio padrão, que é o desvio padrão em função da qualidade da produção desse concreto. Tá? Essa qualidade, ela pode ser qualidade boa, um alto controle, desvio padrão menor, qualidade intermediária, qualidade, tá? Vai depender daquilo que eu tenho para produzir isso em obra, daquilo, das condições que eu tenho de produção desse concreto. Tá? Os valores de 4, 5. Ok? Beleza? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida a respeito do que foi até agora colocado? E aí a gente vai continuar, então, se não tiver nenhuma dúvida. Bom, aparentemente, sem dúvidas. Então, pessoal, a dosagem, ou seja, saber a quantidade de material, de cada material, né, saber a quantidade de areia, a quantidade de brita, etc., ela depende de alguns fatores. Ela depende do projeto estrutural, ou seja, eu preciso saber o FCK, saber qual é a durabilidade que eu quero para essa minha estrutura. Eu preciso saber a dimensão máxima característica da minha brita, em função do espaçamento de armadura. Eu preciso saber da trabalhabilidade do concreto, né? Se for concretar uma caixa d'água, né, bombeado, um concreto bombeado lá para a caixa d'água, essa trabalhabilidade aí medida pelo cone, o slump test, né, do tronco de cone, ela precisa ter um valor X, tá? Então, a dosagem, eu preciso ter esses dados que advêm lá do projeto das questões ligadas também ao canteiro de obras, tá certo? Então, preciso saber as condições de produção e controle, tá? Preciso saber se eu vou pesar os agregados ou se eu vou medir em volume. Eu preciso saber se eu vou tirar a umidade da areia, umidade da brita, ou eu vou estimar, ou eu não vou fazer nada disso. Então, preciso saber das condições de canteiro, os tipos de vibração, né? Preciso saber de característica dos materiais. Tá? Aquilo que a gente tinha comentado, tudo que a gente estudou lá para trás, os agregados, os aglomerantes, eles são para poder chegar a um valor final, que é o valor da dosagem dos materiais. Então, preciso do tipo de cimento, da massa específica desses materiais, forma da umidade desses materiais. Lembra lá como se tira umidade? Para que eu quero umidade? Para saber a quantidade de água que tem dentro do agregado, que tem ali envolvendo o agregado,
para poder diminuir da água do traço. Ou seja, tudo que a gente estudou lá para trás são questões que eu vou utilizar aqui na dosagem, tá certo? Bom, então, a dosagem nada mais é do que um proporcionamento desses materiais constituintes com o objetivo de se obter, isso é muito importante, ó, de maneira mais econômica possível. Um bom traço, pessoal, é aquele traço que é econômico, não é caro, é aquele traço que é barato, que você não precisa gastar muito dinheiro para poder alcançá-lo, certo? Então, de maneira econômica, a obter um concreto que atenda aos requisitos de projeto, especialmente de propriedades no estado fresco, ou seja, a trabalhabilidade desse concreto ela tem que ser adequada àquilo que eu quero, aquela minha aplicação, tá? Se eu vou fazer um concreto que é para contrapiso, tá? É um concreto de regularização do piso ali, então esse concreto, ele pode ser um concreto magro, ele é um concreto que não precisa ter, é um concreto que pode ser mais seco, a gente até chama de concreto farofa, né? É um concreto que pode ser mais seco, que ele vai ser colocado ali e depois vai ser apiloado. A maneira de adensamento disso, ó, a maneira de lançamento dele é manual, né? E o adensamento é totalmente diferente, por exemplo, de um concreto que eu vou produzir a laje do último pavimento. A laje do último pavimento, esse concreto ele deve ser um concreto bombeado, então é um concreto que vai então com slump, né, medindo por esse ensaio monoponto. Ele vai, que é o que a gente tem feito hoje, né? Um slump da ordem aí talvez de uns 180 milímetros por aí, tá? Ou seja, são características diferentes, porque depende dessas propriedades aqui de lançamento, adoçamento, tipo de construção, etc. No estado endurecido, eu posso ter aqui várias propriedades que eu quero. Resistência, durabilidade, deformabilidade, posso ter outras características aqui relacionadas ao concreto endurecido. Por exemplo, custo, tá? Não é uma propriedade diretamente, passa pelo fresco endurecido, mas é uma coisa que a gente não pode estar desprendido, né? Então, quando eu for fazer dosagem, eu tenho que pensar nessas duas coisas. Penso tanto propriedade no estado fresco, quanto propriedade no estado endurecido, tá bom? Bom, para poder fazer a dosagem, ou seja, para saber quanto que eu coloco de cimento, quanto que eu coloco de areia, de brita, de água, de aditivo, de outros constituintes, de forma que eu consiga obter uma mistura que atenda a propriedade no estado fresco, atenda a propriedade no estado endurecido, atenda custo, eu preciso, então, de uma metodologia para isso, que é o que a gente chama de métodos de dosagem. Existem as dosagens não experimentais, onde se tem basicamente o uso de tabelas. Isso aqui é uma coisa remota, é só para mostrar. Às vezes as pessoas estão no aperreio e precisam de um traço de concreto, eles se remetem a tabelas como essas. Ó. Tabelas de traços, você vê que o traço é em volume, ó, com os consumos de cimento aqui, as quantidades de areia e tal, em quantidade. Traços, eles não são as maneiras mais econômicas, eles têm um consumo de cimento elevado, eles são, enfim, isso é uma coisa antieconômica. Se pode recorrer a essas tabelas de traço? Eventualmente se recorre, sim, às tabelas de traço, você vai fazer uma coisa simples, pequena, em volume pequeno, né? Eu vou fazer um contrapiso de uma área pequena que eu vou fazer lá atrás. Vale a pena eu fazer um estudo de dosagem experimental, tá? Pagar por esse estudo, ou eu fazer esse estudo, porque isso
vai me demandar tempo e tal. Então, eu posso resolver isso usando aquelas tabelas não experimentais. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma obra grande, vou construir um edifício todo, ou vou construir uma obra de infraestrutura, construir uma barragem, construir um parque eólico e tal. Não, aí se faz necessário você fazer um estudo experimental. Então, você vai pedir os materiais que vai ser usado naquela construção e vai fazer um estudo por meio de alguns métodos para saber qual é a melhor proporção de mistura desses materiais, de forma que a gente consiga aí, ter um traço econômico, tá? E que atenda aos anseios lá no estado fresco e no estado endurecido. Existem vários métodos, pessoal, de dosagem. O método do IPT, o método INT, o método ACI. O método, que é um método simples que a gente ensina nessa disciplina, é o método da ABCP. A ABCP é a Associação Brasileira de Cimento Portland, tá? Esse método, ele na realidade, ele foi uma tropicalização do método do ACI, que é o American Concrete Institute, que é o Instituto Americano do Concreto, feito para os agregados de lá, para os cimentos de lá. Então, a ABCP, ela só aproveitou esse método para cá. Eu vou fazer uma ressalva aqui. O método, ele é muito bom para se determinar o empacotamento desses materiais, porque ele leva em conta isso. Agora, vocês precisam, o que é necessário para poder se fazer, se utilizar bem esse método, é ter uma correta curva de relação água-cimento versus resistência em função dos tipos de cimento. Tá? Existe uma curva clássica, que é a que eu vou mostrar aqui, mas essa curva, do jeito que está aí, hoje, ela te dá consumos de cimento elevados. Então, o que se precisa é atualizar essa curva, né, em função dos diversos tipos de cimento que se tem, tá bom? E lembrando, você vai fazer isso, para cada lugar você tem tipos de cimento distintos, né, e aí você produz concretos com aqueles cimentos, e aí você gera a sua curva. Okay? Então, vamos mostrar aqui algumas leis de comportamento da dosagem. Isso aqui são fórmulas que vocês têm que ter em mente, pessoal. Isso aqui é uma coisa inevitável, que vocês vão ter que, enfim, aprender aí isso na disciplina, tá certo? Primeira coisa é o que a gente chama de alfa. O que é o alfa? É o teor de argamassa seca do traço. Então, se tu tem um traço, vou desenhar aqui, tu tem um traço, que o traço ele é, por exemplo, 1 para 2, aqui esse negócio está totalmente fora, para 3, para meio, tá? Vocês vão me perdoar que está feio aqui, mas é porque é muito ruim de eu desenhar aqui, porque fica desfocando da tela. Então, vamos supor que o traço seja 1 para 2 para 3, tá? Quando você for calcular o teor de argamassa, ou seja, quanto de argamassa seca aquele traço tem, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de cimento, vai somar com a quantidade de areia aqui no traço é 2, dividido por 1 mais M. Quem é M? M é a quantidade de agregados, que é a areia mais brita. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 mais 2 forma 3, dividido por 1 mais 2 mais 3, ou seja, 6. 3 dividido por 6 dá 0,5, que significa que esse traço aqui, ele tem um teor de argamassa de 50%, 0,5 percentualmente quer dizer 50%. Tá? Por que isso é importante? Porque, a depender do tipo de concreto que eu quero produzir, eu tenho ideia do teor de argamassa. Por exemplo, lembra que eu dei o exemplo lá que eu vou produzir o concreto para fazer contrapiso?
Esse concreto para contrapiso é um concreto que eu não preciso ter um alto teor de argamassa. Esse concreto para contrapiso é um concreto que a brita pode estar aparecendo, pode estar aflorando, e é geralmente assim. Quem já viu um concreto magro, né, aí a importância da gente ter as aulas práticas, né? Porque na aula prática a gente visualiza isso. Um concreto magro é aquele que a brita aflora. Então, nós temos umas fotos aqui para frente que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, esse concreto é um concreto que é mais econômico, né? Tem menos argamassa, tem menos cimento, tem menos areia, etc. Agora, o concreto que eu vou bombear, o concreto que eu vou jogar lá na laje, lá em cima, como eu preciso reduzir o atrito dentro do mangote, o atrito de bombeamento lá no caminhão, esse concreto, geralmente, ele tem teores de argamassa um tanto quanto maiores. 53%, 54%. Eu diria para vocês que 53% é um número cabalístico nisso daí. Por exemplo, se a gente for fazer concreto para estaca hélice contínua, estaca que eu vou produzir as fundações, como eu preciso ter ali uma fluidez para meter a armadura depois dentro, né, é diferente do que vocês conhecem como pilar. O pilar você faz a armadura, bota uma forma e enche de concreto. Uma estaca, no caso da hélice contínua, é diferente. Você fura o solo, bombeia concreto lá para dentro, depois pega uma armadura e joga a armadura lá dentro. Então, esse concreto ele precisa ter fluidez suficiente, depois de lançado, para permitir que essa armadura penetre, tá certo? Então, esses tipos de concreto, por exemplo, são concretos que eu tenho teores de argamassa bem elevados, da ordem de 60%, 62%, 65%. Tá? E fluidez, né? No ensaio monoponto do SLAMP, eu tenho SLAMPs aí da ordem de 24 centímetros, 23 centímetros. Tá? Então, são concretos aí diferenciados. Né? Você vê, o concreto que eu vou usar lá para estaca, ele é totalmente diferente de um concreto magro, tá? Então, esse teor de argamassa, ele já me diz essa informação, uma informação importante. Outra coisa que eu me lembrei agora, concreto autoadensável. Quando eu vou para concreto autoadensável, eu preciso de finos, e aí eu jogo muito cimento, muita areia, né? Argamassa, né? Cimento e areia, né? Boto muito cimento e areia, uso material fino. Então, geralmente, esses concretos autoadensáveis, eles também têm um teor de argamassa mais alto, 60%. Tá? Bom, então, esse teor de argamassa, pessoal, ele é determinado experimentalmente, tá? Isso aí não tem como a gente saber se não for misturando os materiais. Então, como é que a gente faz? Primeiro ponto é imprimar a betoneira, então eu jogo lá dentro areia, brita e água, ligo a betoneira, ela fica rodando e vai melar tudo. Isso é o que a gente chama de imprimação. Qual é o objetivo disso? É fazer com que a água, a pasta, a argamassa do traço não seja perdida para melar a betoneira. Então, eu melo antes, tá? E aí, depois eu vou colocando os materiais dentro dessa betoneira, indo de um teor de argamassa pequeno e aumentando gradativamente. Então, eu faço uma mistura prévia, tá? E jogo aqui, ó, vocês estão vendo que ele está jogando lá cimento e areia, tá? Desculpa, brita e areia, o cimento já deve estar lá dentro, e verifico o aspecto do concreto. Ó. Por exemplo, esse concreto é um concreto que a brita ela está aflorando. Esse é um concreto magro. Esse é um concreto de teor de argamassa baixo. Qual é a aplicação típica desse concreto? Argamassa é um concreto que eu vou fazer ali um nivelamento de terreno, alguma coisa assim. E é um concreto que se caracteriza por ter alto teor de brita e de areia e baixo teor de cimento. Então, é um concreto mais barato, tá certo? Então, você vê, ó, que é um concreto que não tem muita trabalhabilidade, a brita, a flora, tem muitos vazios entre eles, consequentemente, a resistência, vocês acham que é o quê? Alta ou baixa? Né? Resistência teórica, resistência típica daqui é uma resistência mais baixa, tá?
O FCK desses concretos, ele é da ordem de 10 a 15 MPa, só para vocês terem ideia. Estou falando em FCK, significa que o FCJ ele pode ser aí um pouco, pode ser não, ele é um pouco maior, né? Vai dar aí FCJ de 16, 21, etc. Ainda hoje a gente vai falar do cálculo desses FCJs. Ó, um teste que a gente faz, ele fica com esse tronco de cone aqui, ó. Se você chegar com ferro, ele desmorona. Isso significa o quê? Que esse concreto não tem coesão, né? Faltam finos. Isso não significa que o concreto é ruim, depende, eu posso querer esse tipo de concreto. Um concreto plástico, lá, esse aí não serve. Lá a viga não serve. O aspecto que eu vou ter do pilar depois que eu desformar vai ser esse aqui, ó. Bom, aí o que eu faço? Eu vou colocando gradativamente lá dentro argamassa. O que é argamassa? Cimento, areia e água. Então, o concreto que estava lá dentro, geralmente a gente faz essa adição de 2 em 2%. Então, nesse caso aí, ele partiu de um concreto que tinha um teor de argamassa de 35, ele está colocando aqui, ó, mais alguma coisa de cimento, areia, e vai botar, obviamente, quantidade de água depois, que passe para 37. Esse aqui, ó, é mais alguma coisa que passe para 39. E ele já está pesando um pouco de cimento e areia para adicionar lá dentro, para passar de 39 depois para 41. Então, a gente vai colocando material e vai olhando, até chegar com esse aspecto. Olha o aspecto do concreto plástico. Eu tive abatimento, ó, eu tive slump, eu não tenho mais vazios, porque o concreto está fechando totalmente a porosidade, e tem um testezinho empírico que a gente faz na colher, que é meter a colher no carrinho, você levanta, feito esse desenho aqui, né? Então, mete a colher aqui, e depois você pega e levanta a colher, tá? Fazendo um acabamento. E aí vocês estão vendo que o acabamento fica muito bem feito. Você está simulando ali as formas, tá? Bom, e o outro teste que a gente pode fazer é batendo na placa, e aí vocês vão ver que, em vez dela desmoronar, ele vai abater. Bater na placa é como se eu estivesse botando energia para compactar, né? Para adensar o concreto. E aí, em vez dele desmoronar, significa que vai mostrar que ele tem coesão, ele vai abater. Então, determina a massa específica desse concreto no estado fresco, molda o corpo de prova. Como é que eu faço a massa específica? Massa sobre volume, né? Eu tenho um volume pré-definido, jogo o concreto lá dentro, adenso, vai expulsar todo o ar e peso. Sobre volume, eu tenho, calculo o valor da areia, calculo o valor da pedra, da brita, calculo o valor da água cimento, e aí eu tenho o meu, o meu teor de materiais secos. Determina, ou seja, teor ideal de argamassa em materiais secos. Então, esse é um teste que a gente pode fazer comumente para determinar qual é o melhor teor, tá? Bom, existem outras leis de comportamento. Quando a gente tem um diagrama de dosagem, a gente tem a lei de Abrams. O que é a lei de Abrams? A lei de Abrams é a lei que, no gráfico de dosagem, que me mostra a relação entre a resistência dessa pasta, desse concreto, e a sua relação água-cimento. O formato da lei de Abrams é esse daqui, ó. A resistência é um K1 dividido por um K2 elevado à relação água-cimento, tá? Deixa eu só passar aqui, eu quero mostrar para vocês, ó. Esse é o diagrama de dosagem, tá? Esse quadrante aqui, ó, quem governa é a lei de Abrams.
Esse daqui é a lei de Lise, que eu vou mostrar, e esse daqui é a lei de Molinari, tá? Esse gráfico aqui é o que a gente chama de diagrama de dosagem. Eu tenho aqui no eixo X resistência à compressão na idade qualquer, tá? Nesse caso aqui ele está em log. Se ele não tiver em log, o formato desse gráfico, ele é desse jeito aqui, ó. Eita. O formato, ele é assim, ó. Tá? E aí, como ele está em log, ele está botando esses materiais em uma curva. Desculpa, em uma reta. Então, a lei de Abrams, ele está comparando, ele está relacionando resistência à compressão média, tá, em MPa, com a relação água-cimento. A lei de Lise, relação água-cimento com teor de materiais secos, M, isso aqui é em quilos, né, é areia mais brita, tá? Na realidade, desculpa, isso aqui é dimensional, tá? Isso aqui não é em quilos, não, tá errado. E aqui, a relação entre o valor de M, que é a areia mais brita, e o consumo de cimento, é a lei de Molinari, tá certo? Existem alguns gráficos que têm esse quadrante aqui, que correlacionam consumo de cimento, e aí já não é mais resistência, aqui já é custo, reais, né? Valores de reais por metro cúbico, ok? Vamos voltar aqui. Então, a lei de Abrams, que é aquele primeiro quadrante, é dado por um K1 dividido pelo K2 elevado à água-cimento. A lei de Lise é para concretos fabricados com o mesmo tipo de materiais, mesma relação água-cimento, mesmo slump. O valor H, que é o teor de materiais secos, é um número praticamente constante, é por isso que ele é uma reta. Aquele H é a cimento dividido por 1 mais M, tá? E ele é constante, ele é uma reta. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, ó, ele é um, tá? Água-cimento, correlação de água-cimento com o valor de M, tá? E a outra é a lei de Molinari, que é o consumo de cimento correlacionando com o teor de materiais secos. 1.000 dividido por K5 mais um K6 vezes M, tá? Todos esses valores aqui, ó, a lei de teor de argamassa, tal, a gente tem fórmula para poder calcular. Então, por exemplo, ó, esse consumo de cimento aqui, ó, esse consumo de cimento, ele tem uma fórmula para se calcular, na verdade tem duas fórmulas para calcular, que depende de quê? A primeira depende do traço e das massas específicas dos materiais. O segundo depende do traço e da massa específica do concreto. Certo? Então, vou só exemplificar aqui, ó. Um traço, vamos supor que eu tenho aqui um traço, lembra lá daquele traço que eu tinha mostrado anteriormente? Traço 1 para 2, droga. Pessoal, isso aqui é horrível para mim, porque, deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui de novo. Porque eu tô às cegas, eu não sei onde é que eu tô desenhando. Pronto. 1 para 2 para 3 para 0,5. Vamos supor esse traço, certo? Então, se eu quiser calcular o consumo de cimento desse traço, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, se eu for calcular por essa fórmula de baixo, eu vou ter que saber a massa específica desse concreto. Como é que eu sei a massa específica desse concreto? Eu vou moldar
corpos de prova e vou determinar a massa específica dele. A gente viu isso lá, propriedades do concreto no estado endurecido, né? É a NBR 9778. Fala como determinar a massa específica. Massa sobre volume. Então, eu vou determinar essa massa específica. Vocês lembram quando a gente viu lá de propriedade no estado endurecido? Essas massas específicas, eles giram. Lá tinha dizendo que era da ordem, para concretos normais, da ordem de 2.400 quilos, né, por metro cúbico. Então, se você pegar aí, para calcular o consumo de cimento, desse traço, você tinha que saber o valor da massa específica, vamos supor que fosse os 2.400, tá certo? Então, eu vou fazer aqui no celular, ó, 2.400 dividido por 1 mais 2 mais 3 mais 0,5. Está dando aqui, ó, 369,2 quilos por metro cúbico, tá? Aldo, a relação água-cimento não apareceu, né? É porque tá ruim aqui. O Aldo tá me avisando aqui que a relação de água-cimento não apareceu aqui. Enfim, mas vamos supor que seja 0,5, tá? Vamos supor que seja 0,5 aqui. Então, tá dando 369. Essa é o cálculo por essa fórmula aqui de baixo. Se eu for calcular pela fórmula de cima, aí eu preciso de outras características. Por exemplo, eu preciso do teor de ar incorporado, tá? Que pode ser, por exemplo, o teor de ar incorporado é medido. Existe uma técnica para medi-lo. Então, geralmente, ele está aí da ordem de 3%, 4%, ou seja, 3% de 1.000 litros dá 30 litros, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 1.000 litros menos 30 litros, eu vou ter aqui 970 litros, dividido pelas massas específicas dos materiais, tá? Esse aqui é dimensional, esse aqui é massa específica. Então, o valor que vai ter aqui é massa específica. Então, no final aqui, eu vou ter em quilos por metro cúbico. Então, aqui, ó, é 1 dividido pela massa específica do cimento. O A é o 2 aqui do traço, dividido pela massa específica da areia. O 3 aqui é o P, dividido pela massa específica da pedra. E o água-cimento é o valor aqui do água-cimento do meu traço, tá? Então, se a gente tiver as massas específicas de cimento, areia, brita, tá? Eu tenho, portanto, os valores aqui proporcionais nesse traço para se determinar o consumo inicial de cimento. E aí, depois que eu achar o consumo de cimento, eu só vou multiplicar esse consumo de cimento pelos valores. Por exemplo, se eu achar aqui, eu achei aqui 369, né? Então, quanto é o consumo de areia? É 2 vezes 369. Quanto é o consumo de brita? É 3 vezes 369. Consumo de água é 0,5 vezes o consumo de cimento, vezes 369, tá certo? Com isso eu acho os consumos de cada um, para calcular o custo do concreto, eu vou multiplicar esses valores pelos custos individuais de cada um, tá certo? E aí acho o valor em custo por metro cúbico. E o último item é traçar o diagrama, que é esse daqui. Esse aqui é um exemplo, tá? Não vão achar que todo diagrama é assim, é um exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho lei de Abrams, resistência à compressão pela água-cimento, tá? Tem aqui umas equações, em log, está sendo mostrado reto, mas a equação é essa daqui, ó. K1 dividido por K2 elevado à água-cimento, tá? A lei de Lise, onde eu tenho aqui massa, eu tenho a quantidade de agregados M, areia mais brita, que é adimensional, tá? Pela água-cimento, que é quilo por quilo, tá? E tem o consumo de cimento. Então, quando eu faço um diagrama de dosagem desse, aqui, seja ele gráfico
ou seja ele em equação, é fácil da gente determinar esse traço, tá? Muito fácil, porque eu tenho aqui o valor já de FCJ, ó, os 28 dias, e vou determinar, portanto, a relação água-cimento que eu quero para poder chegar nesse valor de água-cimento, tá? Desculpa, para chegar nesse valor de resistência à compressão. Achei a água-cimento, pela equação eu acho o valor de M. Achei o valor de M, que é agregado, pela lei de Molinari, eu acho o consumo de cimento. Achei o consumo de cimento, eu tenho um traço, eu achei todos os itens do meu traço. Certo? Tem um exemplo aqui de aplicação, tá? Um traço de concreto de 30 MPa com abatimento de 90 milímetros e o teor de argamassa de 52%, condição de preparo tipo A, consumo de cimento para esse, aí determine, né? Consumo de cimento do traço, o custo do traço, sabendo que um saco de cimento é R$21, um metro cúbico da brita é 45, um metro cúbico da areia é 35, e os dados aqui, ó, massa específica da areia, unitária da areia, específica da brita, unitária da brita e a massa específica do cimento, tá? Esse é o diagrama, tá? Então, você vê, ó, que esse aqui, ele é meramente um diagrama, aqui é o diagrama de dosagem, sem ter as equações, de forma que eu venha responder a esses quesitos aqui. Eu posso muito bem, nesse diagrama aqui, ó, determinar a equação que melhor descreve essa curva, tá? Aí eu gero uma curva como essa. Podem ter, o que as usinas de dosagem têm, na realidade, são equaçõezinhas dessas aqui. Eles fizeram estudos prévios. Então, quando uma pessoa, né, um cliente dele, chega e diz assim, olha, eu quero contratar vocês aqui para fazer uma dosagem de um traço de concreto para mim de FCK de 30. Como é que ele faz, supondo que seja esse aqui é o diagrama lá da usina, feito com a areia dele, com os agregados dele, tal. Aí ele diz, ó, eu quero um FCK de 30 para os 28 dias, tá? Então, como é que a gente iria fazer, tá? Primeira coisa que eu preciso, se ele pediu lá para 30, eu preciso calcular, 30 é FCK, né? Então, eu preciso calcular o FCJ. E o FCJ é quanto? É 30 mais o 1,65 vezes o desvio padrão, né? Aí eu vou ter que saber quanto é o desvio padrão lá da minha usina. Vamos supor que o desvio padrão da usina é bem controlado, é tudo pesadinho, o desvio padrão lá seja 2, que é o mínimo normativo, tá? Então, se for 2, vai ser 1,65 vezes 2, 1,65 vezes 2 vai dar 3,3, tá? 3,3, isso aqui, ó, vai dar 3,3. 3,3 com 30 vai me dar 33,3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 33,3 é igual a 98,6 dividido por 11,5 elevado a água-cimento. Vou fazer os logs e vou achar o água-cimento, tá? Vou achar o valor do água-cimento. Achei, tal. Aqui está feito um exemplo para um FCJ, em vez de ser 33, aqui está para um FCJ de 28, tá? Então, se for um FCJ de 28, ó, quando ele jogar nessa equação aqui, ó, de 28, ele vai achar uma água-cimento de 0,52. Quando ele jogar nessa equação aqui, ele vai achar um M de 3,7. Quando ele jogar na equação de Molinari, vai achar um consumo de cimento de 444.
Esse 3,3 eu preciso separar em areia e brita. Como é que eu separo em areia e em brita? A separação em areia e em brita dá-se em função do teor de argamassa, que é o alfa, tá? Então, o alfa, tá aqui, ó. Alfa é 1 mais A dividido por 1 mais M. Então, eu achei o M 3,3, achei o M 3,3. O alfa, ele é dado por onde? Lá naquela determinação experimental, lembra? A gente faz a determinação experimental para achar um concreto que fique assim, ó. Vamos supor que o alfa tenha dado 0,52. Tenha dado 0,52. Então, vai ser 1 mais os 3,7. 7 vem de onde, professor? Está aqui, ó. 1 mais 3,7 vezes 0,52 é igual a 1 mais A. Daqui eu acho o valor de A. Como M é A mais P de pedra, ou pode ser B de brita, então o M vai ser, o B, perdão, vai ser o M menos o A. Pronto, achei o meu traço, tá? Achei o traço completo, com a relação água-cimento, com o consumo de cimento. Achei o consumo de cimento, só multiplicar por A, por B. Tá bom? Bom, existe o método de dosagem da BCP, mas professor Isaldo e professor Lucas, os dois professores, eu acho que a gente poderia hoje parar aqui, né? Para não ficar esse método da BCP, ele é um método que requer uma concentração maior. A 9h30 de Isso. Aldo, Lucas, eu não sei o que vocês acham, a gente podia parar por aqui. Na próxima aula a gente vê o método da BCP e, de repente, no meio da semana, passa uns exercícios para ele. A minha ideia, eu tenho como sugestão a gente passar esse exercício aqui para vocês fazerem, ó. Tá? Lá no coisa, esse exercício aqui para vocês fazerem. E quem tiver dúvida aí, manda e-mail para a gente, tem uns monitores. Tá? Beleza. Tá resolvido. Pode ser, Lucas? Sim, é melhor ficar separado mesmo. Melhor, né? Ainda tem um tempinho. Então, com isso, eu termino aqui a aula, abro para perguntas, uma discussão. Vocês hoje ficaram aí calados, ninguém fez uma pergunta. Eu estou explicando Eduardo? bem. Então, não é não? Eduardo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Só reforçando aquele seu exemplo do desvio padrão. Vamos supor que a concreteira tem um desvio padrão 1,2, né? Então, você usa o 2. O 2. Reforçar isso aí, tá? Muito bem lembrado pelo professor Aldo. Vamos voltar lá naquele item, tá? Do desvio padrão. Olha o que está escrito na norma. Isso aqui está copiado ipsilite lá da norma, tá? Nenhum valor de desvio padrão adotado pode ser menor do que 2. Então, como o professor Aldo bem alertou, mesmo que a concreteira tenha um controle muito bom, que tenha um desvio padrão dos processos dela de 1,2, no cálculo que ela for fazer da resistência à compressão média aos 28 dias, esse nome de resistência à compressão média de 28 dias também é chamado de resistência de dosagem, tá, pessoal? A gente também chama isso de resistência de dosagem. Então, para esse cálculo, obrigatoriamente tem que se usar 2 MPa, tá certo? Porque não pode ter, segundo a norma, NBR 12655, tá bom? Então, tá aqui, ó, aquela fórmula, tá aqui, ó, tá? Para calcular o FCJ, onde esse FCJ é a resistência média de dosagem, média aos 28 dias, também chamado de resistência de dosagem, o FCK é dado pelo projeto, e o desvio padrão. Esse desvio padrão nunca pode ser menor do que 2, nunca, tá certo? Ou seja, não sei se vocês perceberam aí,
eu quero a resistência FCK, é o valor que eu desejo para minha estrutura, né? Eu quero um valor de FCK, que, por exemplo, é 30. Mas eu nunca faço a dosagem para 30 exatamente. Eu sempre faço para 30 mais uma coisinha. Que coisinha é essa? Não é aleatório. Esse a mais, ele é função do controle que eu tenho. Mais controle, eu vou ter desvio padrão menor. E aí, o mínimo é 2. Então, 2 vezes 1,65 dá 3,3. Então, eu sempre vou ter aí, no mínimo, FCJ de 33,3. Tá certo? Menos controle, desvio padrão aumenta. Aumentou o desvio padrão, aí não tem como. Eu tenho... eu não sei se vocês perceberam, pessoal, essa curva aqui, ela mostra muita coisa, essas curvas. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, imagine o seguinte, que eu quero aqui um concreto, vamos supor que o valor médio, vamos supor que eu queira um valor aqui, ó, não, vou usar o valor médio mesmo, deixa eu ver se eu... Ó, eu quero esse valor médio aqui, ó, tá? Eu quero esse valor bem no meio aqui, ó. Quero esse valor bem no meio. Se eu partir desse valor aqui de FCK, que é o 5%, eu vou ter que acrescentar só isso, ó, aqui para cá. Se eu partir daqui, eu vou ter que acrescentar muito mais, ó. Se eu partir desse daqui, eu vou ter que acrescentar muito mais ainda. Então, o que acontece? Quando eu tenho um péssimo controle, para se conseguir um valor médio, eu, às vezes, tenho valores muito baixos e, às vezes, eu tenho valores muito altos. Tá? E isso, usualmente, decorre de elevados consumos de cimento. Por quê? Porque eu vou errar muito, então eu vou tacar cimento para poder garantir. Tá? Mas isso daqui é a questão das dosagens, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, quando a gente for ver aqui as dosagens pelo método da ABCP. O método da ABCP é um método simples de dosagem, tá? É um método que eu preciso partir de características dos materiais, fixo relação ao cimento, determino o consumo e no final apresento. Tá? Bom, muito bem, professor Aldo, obrigado pelo comentário. Agora, alunos, alguma pergunta? Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Geralmente, na sala de aula, se pergunta mais. Eu acho vocês muito acanhados. Sem perguntas? Bom, então, se não temos perguntas, eu vou encerrar a aula lembrando o seguinte, a princípio, a nossa prova está marcada para a semana que vem, tá? Temos ainda umas questões internas aqui a discutir, ainda não está 100% fechado, possibilidade, não é nem a possibilidade, se efetivamente você ter essa prova nesse momento, ele é adequado, né? A adequação dessa prova para o momento, ainda há uma discussão, mas a princípio está marcada a prova para a próxima semana. Eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nos exercícios, independente da prova, pessoal. Esse é um primeiro exercício que já está colocado, que eu sugiro que vocês façam. Tá? Depois tem 2 perguntinhas, se você acha a plataforma pode ser utilizada, e descrever algumas dificuldades. Tá? E a ideia é que a gente pegue esse exercício daqui, esse exercício aqui colocado, e coloque lá na plataforma, tá? Para vocês fazerem o exercício e testar novamente. É uma maneira de verificar, tá? E, bom, tem essa questão do exercício,
E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Professor, até quando teremos a certeza que a prova ocorrerá ou não? Pergunta do Maurício. Maurício, hoje, tá? Hoje a gente decide, tá? A ideia é que vocês, imagino que vocês já estão estudando, mas a ideia é que a gente avance. Volto a repetir, tá? A prova não é obrigatória, caso ela ocorra, a prova não é obrigatória, mas eu, particularmente, até então, sou favorável que tenha, eu sugiro fortemente que quem puder fazer, faça. E aí a ideia é que a gente avance nisso daí, o ritmo que está aí, essa questão da pandemia, acho que a gente vai voltar mesmo só lá para junho, né? E aí, como a gente tem aí de aula mesmo, de matéria, talvez mais 2 aulas apenas, né? A ideia é que a gente, pelo menos a minha, que a gente finalize essa parte. E os alunos que não conseguiram acompanhar de forma remota até então, né, não terão prejuízo nenhum, tá certo? A ideia aqui não é prejudicá-los de maneira alguma. Bom, é isso. Podemos encerrar, então? Alguma dúvida a mais? Bom, se não tiver dúvida, nenhuma pergunta, eu me despeço aqui, desejo que vocês se cuidem aí, fiquem com Deus, vejam como se cuidar da melhor maneira possível, tá certo? Permaneçam em casa que a gente está no momento mais difícil. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, até mais.